Eu tô muito feliz de gravar esse vídeo hoje porque é uma coisa que fez parte da minha infância, minha mãe sempre fazia pra gente e eu fiz por muito tempo, levava na escola, na faculdade, a gente chegou até já vender cookie por um tempo, então, é uma coisa que a gente gosta bastante, sempre teve muito presente na nossa vida. Bom, antes da gente começar a fazer essa receita, eu quero deixar um aviso. Existem algumas coisas na cozinha, tipo, que dá pra gente improvisar, mudar ingrediente, que vai ficar tudo bem. Pôr um pouco menos de açúcar, um pouco mais disso, um pouco mais de farinha e vai ficar gostoso do mesmo jeito. Mas cookie não é uma dessas coisas. Se você começar a alterar a receita, não vai chegar no resultado que vai aparecer aqui nesse vídeo. Para o cookie sair da maneira perfeita, assim, que todo mundo gosta, você precisa seguir o passo a passo exato e as quantidades exatas dos ingredientes. Tendo dito isso, se eu ver alguém querendo substituir a manteiga por margarina, pode substituir a manteiga com margarina, Billy? Não pode. Então, primeiramente, vamos aos ingredientes que a gente vai usar. Você vai precisar de 140 gramas de manteiga macia. Isso quer dizer que ela precisa ficar para fora da geladeira até ela chegar naquele ponto que você amassa sem fazer força, assim. Ela não pode estar derretida também, é só macia. 80 gramas de açúcar branco, então pode ser açúcar refinado ou cristal. 160 gramas de açúcar demerara. E essa é a única substituição possível que você pode fazer nesse cookie sem alterar muito assim o resultado. Você pode usar tudo de açúcar cristal se você quiser. Não vai ficar tão diferente assim do que eu vou fazer, mas vai ficar diferente. Vamos partir do princípio de que não vai ficar igual se você mexer em alguma coisa. Você também vai precisar de 2 ovos, 1 colher de chá de essência de baunilha, 1,5 xícaras de farinha de trigo ou 340 gramas, meia colher de chá de sal, meia colher de chá de fermento, meia colher de chá de bicarbonato de sódio e 200 gramas de chocolate picado. Normalmente, quando a gente faz esses cookies, a gente vê que as pessoas usam aquelas gotinhas de chocolate. E eu ainda vou usar essas gotinhas na parte de cima do cookie antes de colocar ele no forno para assar. Mas eu não gosto de usar só a gotinha, porque essa gotinha não é um chocolate de muito boa qualidade, né? Ele é um chocolate hidrogenado na maioria das vezes. Então, no meio da massa, eu gosto de usar chocolate picado mesmo. E aí, na parte de cima só, que é pra ficar bem bonitinho, a gente coloca as gotinhas. Nesse caso, eu usei 100 gramas de chocolate ao leite e 100 gramas de chocolate meio amargo. A minha primeira dica é pra você separar todos os ingredientes antes de começar a fazer a receita. Senão, às vezes você fica confuso, tem que correr na geladeira pegar uma coisa. Se já tiver tudo separadinho e medido, bem pertinho de você, na hora de você for misturar os ingredientes, eu tenho certeza que a sua receita vai sair muito melhor. Em um bowl grande, a gente vai juntar a manteiga e os açúcares. E isso deve ser feito com carinho. Você tem que ir misturando devagarzinho, incorporando o açúcar na manteiga. Se você bater com batedeira ou então na mão, você vai incorporar muito ar nessa massa e pode ser que não forme uma mistura uniforme. E às vezes a manteiga talha no meio desse processo. Então, mexe de preferência com uma espátula de silicone, assim, ou de plástico, e vai fazendo esse processo devagarzinho até que todo o açúcar esteja incorporado na manteiga. Para ela ficar bem perfeitinha, assim, você não pode enxergar traços de manteiga na mistura, tem que ser tudo uma massa uniforme. Depois disso, a gente vai adicionar os ovos e a gente vai bater eles com um garfo em um bowl separado primeiro e vai adicionar ele aos pouquinhos, misturando devagar, do mesmo jeito que a gente fez com o açúcar e a manteiga. Coloquei até nessa jarrinha porque eu achei que era mais fácil de ir pingando os ovos devagar. E você vai misturando com a espátula até que toda a quantidade de ovos esteja incorporada na massa. Essa é mais uma das etapas que você não pode acelerar. Vai fazendo devagarzinho até que todo o ovo esteja incorporado na mistura de açúcar com manteiga. Aqui a gente já pode adicionar a essência de baunilha e misturar também. Depois disso, a gente vai adicionar a farinha e os outros ingredientes secos. Eu coloquei todos eles em um potinho separado e quando eu for começar a peneirar a farinha no meio da massa, eu já coloco esses ingredientes secos no meio da farinha, porque assim eles já dão uma misturadinha com a farinha e não fica muito concentrado em nenhum lugar.
Vai adicionando a farinha devagar, mexendo com uma espátula. Se onde você mora estiver quente, você não vai ter dificuldade de mexer com a espátula, porque provavelmente a manteiga já vai estar bem amolecida. Se ficar difícil de incorporar toda a farinha usando só a espátula, você pode usar a mão para misturar, mas evita isso ao máximo, porque a mão ajuda a derreter a manteiga da massa. Então evita, o máximo que der colocar a mão na massa, e aí se você tiver que misturar com a mão, faz isso bem rapidinho, assim, para não ficar apalpando muito e derretendo a manteiga. Pronto, a massa tá pronta e a gente pode adicionar os pedacinhos de chocolate, misturar tudo e colocar essa massa na geladeira. Lembra quando eu falei que a gente não podia não seguir os processos se a gente quisesse que o cookie ficasse igualzinho do resultado final? Essa é mais uma etapa que você precisa respeitar. E eu tô falando isso porque eu conheço você, ser humano aflito, ansioso, que quer comer cookie daqui 2 horas. Mas você não vai fazer isso. Se você não deixar a massa descansando na geladeira por no mínimo 6 horas, os seus cookies não vão dar certo, eles vão esparramar todos na assadeira e não vão ficar crocantes, fofinhos, perfeitos. Então coloque essa massa para descansar na geladeira por no mínimo 6 horas. Quando eu fiz, eu deixei de um dia para o outro. Eu fiz a massa no período da tarde, em um dia, e aí no dia seguinte que eu fui assar os cookies. Esse processo é muito importante porque a manteiga precisa voltar à temperatura normal dela para que o cookie asse e fique na consistência correta. Depois que essa massa já tiver descansado o tempo que ela tem que ficar na geladeira, aí sim a gente pode modelar os cookies em bolinhas e voltar ele para a geladeira de novo. E a gente vai assar em uma assadeira virada ao contrário. É importante que você vire a assadeira de ponta cabeça, porque não pode ter borda a assadeira. Se você tiver borda, o calor reflete e a volta do seu cookie vai ficar muito torrado. Então vira a assadeira de ponta cabeça e dispõe eles com uma certa distância, porque eles dão uma esparramadinha assim. Você não quer que eles grudem uns nos outros. E aí essa assadeira tem que ficar na geladeira por mais uns 20 minutinhos, que é pra manteiga dar mais uma firmadinha. Eu sei, são muitos tempos de espera e são vários processos delicados, mas cookies perfeitos exigem processos perfeitos. Enquanto o cookie tá na geladeira, você pode pré-aquecer o seu forno a 180 graus. Depois de 20 minutos, você pode levar a assadeira ao forno e deixar lá por aproximadamente 15 minutos ou até que as bordas estejam levemente douradinhas. Quando você tirar o cookie do forno, é muito importante que você não deixe ele em cima da assadeira. Se você deixar ele na assadeira, ele vai continuar torrando e a parte de fora vai ficar muito crocante. Então retira com uma espátula e coloque uma gradinha de resfriamento para ele ir resfriando por inteiro. Se você não tiver uma gradinha de resfriamento, você pode improvisar alguma coisa. Você pode usar alguma outra bandeja que esteja fria ou algum outro prato. Enfim, é só importante que eles não fiquem na assadeira em si. E aí o seu cookie tá pronto para você aproveitar. E é importante que você guarde eles em um pote que seja hermeticamente fechado. Então ou coloca numa lata bem fechada ou coloca em um tupperware que a tampa veda bem assim. Porque se eles ficarem abertos sem estar vedado, ele vai ficar ou duro ou super murcho. Então veda ele direitinho que ele vai manter a consistência por acho que uns 6 dias. Aí duvido que vai durar 6 dias, né? Mas caso você seja uma pessoa estranha que não come todos os cookies nos primeiros 2 dias, ele até dura mais ou menos uns 6. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Esse é um dos vídeos que as pessoas mais me pedem pra eu gravar, porque eu tô sempre postando foto de cookie no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, @itsflaviarodrigues, lá tem vários vídeos, receitas e conteúdos exclusivos que você não encontra aqui no YouTube. Façam esses cookies, experimentem e não deixem de me marcar, porque eu amo ver quando vocês reproduzem as minhas receitas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e aproveitem os cookies. E por hoje é só. Bye!